Anuncia a medida provisória número 1111 de 2022, que abre crédito extraordinário em favor de operações oficiais de crédito no valor de R$ 1 bilhão e 200 milhões para o fim que especifica subvenção econômica em operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Durante o prazo inicial foram apresentadas 2 emendas, não foram apresentadas emendas perante a mesa do Senado Federal. Parecer proferido no plenário da Câmara dos Deputados em substituição à comissão mista. Relator, deputado Diego Garcia, favorável à medida provisória na forma apresentada pelo Poder Executivo e pela inadmissibilidade das emendas números 1 e 2. A matéria foi aprovada no dia 6 de julho na Câmara dos Deputados e seu prazo de vigência se esgota no dia 9 de agosto. A matéria depende de parecer no Senado Federal. Faço a designação do nobre senador Robert Bringel para proferir parecer de plenário. Com a palavra, senador Robert Bringel. Boa noite, presidente Rodrigo Pacheco, demais senadoras e senadores, desportistas aqui presentes. Senhor presidente, quero primeiro agradecer por ter me delegado o direito de relatar a medida provisória MP 1111 de 2022. O presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional a medida provisória 1111, de 30 de março de 2022, que abre crédito extraordinário em favor de operações oficiais de crédito, no valor de R$ 1 bilhão e 200 milhões, no âmbito de recursos sob supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, Ministério da Economia, de acordo com a exposição de motivos. 78/2022 do Ministério da Economia, que acompanha a medida provisória. O crédito extraordinário visa aportar recursos para a concessão de rebate no crédito rural aos agricultores familiares afetados pela seca, pela estiagem, relativamente à safra 2021-2022. Em municípios de estados como do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os recursos serão alocados na ação 281, subvenção econômica em operações do âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, Lei número 8.427, de 1992. De acordo com a exposição de motivos 78/2022 do Ministério da Economia, o Poder Público decretou em tais localidades estado de emergência ou de calamidade pública. Vale ressaltar que também em razão do estado de emergência ou de calamidade pública, o Poder Executivo também editou medidas provisórias que contemplaram a região Nordeste e o estado do Maranhão em particular, como as medidas provisórias 1096, de 20 de janeiro deste ano, em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional, que alocou cerca de 550 milhões para ações de defesa civil decorrente das fortes chuvas que caíram no início deste ano. A medida provisória 1097, do relator Wellington Facondes, também de 20 de janeiro deste ano, em favor do Ministério da Infraestrutura, que disponibilizou cerca de 419 milhões para reparo em rodovias danificadas também pelas fortes chuvas do início do ano. E a medida provisória número 1102, de 24 de fevereiro, em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional, onde alocou cerca de 480 milhões para ações de defesa civil voltadas para a recuperação da infraestrutura destruída ou danificadas. Com relação aos requisitos constitucionais de admissibilidade de crédito extraordinário e exposição de motivos 78/2022 do Ministério da Economia, consigna que a urgência e a relevância deste crédito extraordinário são justificadas pela necessidade da celeridade no aporte de recursos para a concessão do rebate. No prazo regimental, foram apresentadas 2 emendas. Análise: o instrumento legislativo sobre exame foi analisado. Em relação a aspectos formais e materiais, as ponderações foram distribuídas em tópicos que abordaram aspectos
atinentes à constitucionalidade, à adequação orçamentária e financeira e ao mérito da matéria. Ao final, são analisadas as emendas apresentadas por parlamentares à MP 1111 de 2022. A constitucionalidade. Preliminarmente, cumpre destacar que a edição de medida provisória e sua tramitação obedece a ditames formais da constitucionalidade. O comando gravado no artigo 62 da Lei Fundamental confere competência privativa do chefe do Poder Executivo para adotar medidas provisórias com força de lei e endereça a sua apreciação do Parlamento. A Lei Magna também estatui no artigo 166, parágrafo 1º, que os créditos adicionais sejam examinados por uma comissão mista permanente de deputados e senadores e apreciados de forma do regimento comum. Logo, compete à Comissão Mista de Orçamento manifestar-se a respeito, para tanto recorrendo em especial às normas prescritas na Resolução número 1 de 2002 e na Resolução número 1 de 2006, ambas no Congresso Nacional. Entretanto, esta medida provisória está sendo apreciada sobre a égide do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, que alterou a tramitação e a apreciação de medidas provisórias devido à emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19. Portanto, neste período, as medidas provisórias serão instruídas perante o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando excepcionalmente autorizada a emissão de parecer em substituição à comissão mista por parlamentar de cada uma das casas designadas na forma regimental. Sob o ponto de vista material, os mandamentos constitucionais encerram duas categorias justificativas para legitimar e a abertura de créditos extraordinários. A primeira delas é o Instituto Geral da Urgência e Relevância, para edição de medidas provisórias de qualquer natureza, disciplinado no artigo 62, parágrafo 1º e D da Constituição, a segunda categoria justificativa extraída à luz do comando esculpido no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, requer que se retrate a situação da imprevisibilidade, que respalde a abertura de crédito extraordinário ao orçamento aprovado, neste caso, a LOA de 2022. Notadamente, quanto a esses aspectos, parece-nos razoável considerar que as informações trazidas na exposição de motivos 78 de 2022 do Ministério da Economia apontam que a urgência se deve a necessidades imediatas de se dar o apoio financeiro aos agricultores familiares que não têm cobertura do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO, ou seguro, e que sofrem impacto na renda, bem como na capacidade de pagamento de seus débitos financeiros, comprometendo a possibilidade de obter financiamento para a safra seguinte. A imprevisibilidade decorre de fatores climáticos relacionados à seca ou à estiagem com níveis de chuva inferiores à média histórica. Então, as condições acima reproduzidas são suficientes para comprovar o cumprimento dos requisitos de relevância, urgência e imprevisibilidade que justificam a abertura de crédito extraordinário. A Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional estabelece em seu artigo 5º, parágrafo 1º, que o exame de compatibilidade, da compatibilidade orçamentária e financeira das MPs abrange a análise de repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento às normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União. Neste particular, verifica-se que o crédito em apreço está de acordo com as disposições do Plano Plurianual 2020 a 2023, Lei número 13.971 de 2019, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, Lei de 14.194 de 2021
e da Lei Orçamentária Anual para 2022. Lei número 14.303 de 2022, da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000 e da Lei número 4.320 de 1964. Conforme consta no anexo da MP, as despesas contempladas no crédito extraordinário estão classificadas como despesas primárias obrigatórias. Cabe destacar que, apesar de não ser obrigatória a indicação da fonte de recurso para abertura de crédito extraordinário, nos termos da Lei 4.320 de 1964, a MP de número 1111 de 2002, indica como fonte de recursos o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2021, referente a recursos primários de livre aplicação, fonte 300. A abertura do presente crédito não afasta a observância do novo regime fiscal, estabelecido pela Emenda Constitucional número 95, de 2016, pois os créditos extraordinários não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos pelo aludido regime nos termos do artigo 107, parágrafo 6º, inciso 2 da Constituição Federal. A MP número 1111 de 2022 é dotada de justificativo de relevância e urgência, condizentes com a programação orçamentária que contempla: haja visto os danos causados pela seca ocorrida entre o final de 2021 e o início de 2022 em municípios dos estados de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em particular aos agricultores familiares que não têm cobertura do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária Proagro, ou seguro, e que tiveram suas rendas comprometidas, bem como a capacidade de pagamento de seus débitos financeiros, comprometendo a possibilidade de obter financiamentos para a safra seguinte. Serão beneficiados pela medida provisória cerca de aproximadamente 200 mil proprietários rurais. Desta forma, em face das considerações externadas na exposição de motivos, número 78/2022, do Ministério da Economia, restou comprovada a necessidade do critério extraordinário em favor do Ministério da Agricultura. As emendas foram apresentadas 2 emendas no prazo regimental. As emendas número 1 e número 2 propõem alterações no texto da medida provisória. A emenda número 1 propõe modificar o artigo 2º para alterar os prazos de pagamento relativos aos financiamentos em vigor. A emenda número 2 tem por objetivo restringir geograficamente os beneficiários de medida provisória àquelas apontadas na exposição dos motivos. Como voto, diante das razões expostas, o nosso voto é no sentido de que a medida provisória 1111 de 2022 atenda aos preceitos constitucionais que devem orientar a sua adoção. Quanto às emendas, propomos a rejeição pelo mérito das emendas número 1 e 2. Finalmente, votamos pela aprovação da medida provisória 1111 de forma proposta pelo Poder Executivo. Obrigado. Obrigado, senador. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Não foram apresentados destaques. A presidência submeterá a matéria diretamente à votação simbólica e em votação conjunta os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria e o mérito da medida provisória e das emendas nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a medida provisória, a matéria vai à promulgação, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Meus cumprimentos e agradecimentos ao senador Robert Bringel pelo parecer apresentado e aprovado à unanimidade pelo Senado Federal. Muito obrigado, senador.